Senhoras e senhores, vamos recebê-lo. Luiz Augusto Durso. Pode entrar, doutor. Doutor! Entra! Finalmente! Ô, doutor, bem bonito, hein, doutor? Pra ver você. Homem bonito! Tudo bem, bem-vindo. Você tá bem, doutor? Que saudade. Graças a Deus. A última vez que você veio eu não estava É viajando. verdade. É. Mas que bom que hoje pude te encontrar. E essa Exatamente. turma aqui, 10 do Chupim. É isso. Obrigado pelo convite. É isso. Como está, doutor, com voltou o Twitter, né? Que a gente recusa ficar chamando de X, X, enfim. O que você achou da decisão do Alexandre de Moraes? No ponto de vista jurídico, foi legal tudo que aconteceu? O processo foi inteirinho, de forma legalizada? Conta tudo. Começou com a pergunta polêmica, né? Polêmica. Já Assunto começa. do dia. Amanhã eu vou fazer uma colonoscopia. Vou enfiar uma mangueira no meu rabo. Vai mesmo? Então eu já divido contigo. doutor. Vai fazer mesmo? Vou, Amanhã eu vou fazer uma cirurgia também. Também? Vou remover pedras nos rins. Ah, eu fiz já isso. A gente vai se encontrar no hospital. É, se for no Oswaldo Cruz já é. Nossa, vocês dois com aquele negocinho com a bundinha de fora vai ser... Ai, papai. Mas pelo menos a gente vai poder postar no Twitter. Exatamente. é verdade. Ai, ufa. Bom, E aí? obrigado pelo convite, alegria voltar. Hoje o dia é mais feliz, né? Porque a notícia é boa. É, A verdade. população tá feliz que finalmente a gente chegou num ponto de harmonia entre o Poder Judiciário, entre o X, o Elon Musk, que resolveram cumprir as decisões judiciais para voltar. Certo. Mas isso não tira o debate, que é o que você me perguntou. Tudo que aconteceu valeu, isso pode acontecer de novo, como que fica daqui pra frente? Então, com relação ao X, ele volta, tá? O ministro já determinou que retorne às atividades, vai oficiar a Anatel oficia as operadoras de conexão e bem provável que amanhã a maioria da população já tenha o X funcionando no celular e no computador. Boa. Então, notícia boa, aí os 22 milhões de usuários vão poder navegar livremente. Com relação a tudo que se deu, nós temos críticas, né, do poder, dos pensadores jurídicos, não só ao Supremo, mas também a como Elon Musk lidou com tudo isso. Então, eu vejo erros de ambas as partes. Elon Musk, por causa do seu jeito de querer resolver as coisas também No grito. no grito e na pancadaria, e o Supremo por colocar inclusive parte da decisão totalmente absurda, como multar o usuário que usa VPN, ir buscar dinheiro na Starlink, quando na verdade a multa era do X. Muita gente vai debater sobre a origem de tudo isso, que foi o que você falou. Essa origem se deu no inquérito das fake news e das milícias digitais, que vem há muitos anos tramitando, e muita gente debate sobre a legalidade desse procedimento ter começado no Supremo, ao invés de ter começado em instâncias inferiores, o Supremo ser o presidente desse inquérito, ao invés de ser só a vítima. Então, com relação ao debate, ele não acaba. Aham. O que a gente pode dizer é que essa história do banimento foi um braço de toda essa história que a gente superou, que era a história da plataforma funcionar para todo mundo. Agora o debate volta a ser jurídico. E dentro do espectro jurídico nós temos muitos debates que prevalecem e que nós teremos as respostas em breve. Então, outras plataformas poderão ser banidas daqui para frente, em decisões monocráticas, como aconteceu, um ministro ou um juiz pode decidir. Nós tivemos, há uns anos, o banimento do WhatsApp por um juiz de primeiro grau. Né? Então, a gente precisa falar sobre isso para chegar ou pelo Congresso Nacional uma lei que a gente tenha segurança jurídica para saber se pode ou não pode e quando não pode, porque simplesmente se o Congresso falar não pode mais banir plataforma, não pode mais. Pode quando a plataforma descumpriu as decisões, porque um debate é o seguinte, Bebe, será que não existiam outras medidas coercitivas mais gravosas antes da suspensão? Então, por exemplo, vou pensar alto aqui. O X já tinha sofrido multas milionárias. Isso não fez com que o Elon Musk recuasse. Mas o Supremo não suspendeu, por exemplo, o pagamento de cartão de crédito para o verificado, né? Porque os perfis pagam. Ou por impulsionamento. Poderia ter tido alguma ação nesse sentido. O Supremo foi direto para o banimento depois de algumas medidas realmente anteriores menos gravosas. Então a gente vai procurar essas respostas daqui para frente para que, se acontecer isso de novo, se uma plataforma for banida no país, que seja algo que a sociedade entenda, espere e concorde. E não como se deu, que foi bastante polêmico essa história toda. Mas Muito bem, pera. Fiquei curioso com o negócio. Pera. Vamos tocar Henrique e Juliano aqui na Metropolitana. A gente daqui a pouquinho volta aqui na Metropolitana com o doutor Luiz
Durso, Luiz Augusto Durso, e continua aqui conversando com ele. Vai lá. Mas continua aqui no canal Chupim do YouTube. Mas, doutor, me deu uma curiosidade. Não existe uma lei hoje com relação a essas atitudes, tanto de um lado como do outro? Não tem nada formalizado? É muito interessante a pergunta, Arthur, porque nós temos a possibilidade de medidas coercitivas, mas não tem um rol. Não há uma previsão legal taxativa. Meu Deus! E aí fica a critério do juiz procurar essas medidas. É solto, então? É bem subjetivo e interpretativo. Meu pai do céu, olha isso, Por exemplo, cara. se você abrir a legislação por completo, você não vai encontrar nenhum trecho dizendo uma plataforma será banida nesta hipótese. Isso não existe na lei. É por isso que os caras fazem o que fazem. É individual. O juiz tem uma autonomia de interpretar o que seria uma medida coercitiva necessária, então o que seria uma medida que faça aquela pessoa que está sofrendo essa punição mudar de comportamento. Porque assim, tem uma decisão judicial dizendo bana um perfil. Aí vem a plataforma, ela é obrigada a fazer. Isso tá na lei, né? Ela é obrigada a cumprir a decisão judicial. Aí, vamos supor que a plataforma diga, não quero banir esse perfil, não vou banir. E se recuse. Aí o juiz tem a autonomia de aplicar algum tipo de punição, de sanção. Essas punições são variadas. Não, doutor, mas vamos pensar no seguinte, no mundo, né? A gente tem Supremas Cortes espalhadas pelo mundo. Acontece a mesma coisa ou não? Acontece, viu? O caso do X mostrou que a experiência no mundo não é muito distante disso. Na União Europeia, o X foi ameaçado de ser banido pela Suprema também. Pelo ministro lá das telecoms da União Europeia. Nos Estados Unidos, nós estamos vivendo um momento em que estão banindo o TikTok. Por uma decisão do Congresso americano, por causa de... do Congresso. O Congresso. Então, foi junto ao Judiciário. Da Suprema Corte. Por decisão do judicial... nada vinha a Suprema Corte falar, eu acho que deve ser... Não é tão comum. Não é comum, não. Né? Normalmente vem, por exemplo, na China. Menores. Na China, isso tá desde... O X não funciona na China desde 2009. Meu Deus. Isso se deu por uma decisão do Poder Executivo, não do Poder Judiciário. Nos Estados Unidos, tá vindo do Poder Legislativo, não do Poder Judiciário. Nossa, difere muito. Na Venezuela, nós temos também interferência do Maduro em plataformas, que é o presidente. Então, ou foi eleito meio estranho, mas é ele que tem tomado essas medidas. Então, do Poder Judiciário não é algo que você vai ver. Consigo entender do Poder Legislativo nos Estados Unidos, que faz sentido. Agora, do Poder Executivo ou da Suprema Corte, do nada, não tem. A gente pode interpretar o seguinte: hoje foi o Alexandre de Moraes que interpretou da maneira que ele quis. Amanhã pode ser outro. É o que eu falei. Nós temos 2 precedentes anteriores a esse. Um juiz de primeiro grau, nem de São Paulo, de algum outro estado, ele viu uma situação em que ele pedia informações pro WhatsApp de um usuário lá que tinha cometido o crime. O WhatsApp respondeu falando, não consigo fornecer porque é criptografado. Esse juiz não entendia muito bem de tecnologia, falou, você não vai fornecer? Então eu vou te suspender. E ele, de primeiro grau, determinou a suspensão da plataforma. Foi um juiz de Espírito Santo, uma coisa assim, exatamente, né? Alguma cidade. Eu lembro que teve alguma coisa assim. E aí veio, rapidamente, a plataforma entrou com recurso e o tribunal revogou. Mesma coisa aconteceu com o Telegram, mas aí foi o próprio ministro Alexandre de Moraes, que foi a primeira decisão do Supremo nesse sentido. E aí, alguns anos depois, agora com o X. Então, como eu digo, base legal, mesmo sendo subjetiva, não é que ele tá agindo totalmente fora da lei, nessa decisão específica, sem falar o debate sobre a instauração dos inquéritos e os trâmites, isso é outro debate. Mas não é taxativo, cabe Cara, interpretação. que briga boa! Por isso que às vezes o legislador... A gente tem no Brasil uma cultura péssima, que é sempre quando se fala em lei, você tem a população recuando. Fala, lá veio o Congresso criar lei aí pra regulamentar as coisas. Mas uma forma de trazer segurança jurídica, que significa limitar o poder do judiciário, é por lei. Exato. Porque hoje, com a Constituição... O juiz, mesmo interpretando, às vezes meio estranho a Constituição, ele não pode sair muito daquilo, senão é inconstitucional. Sim. Então a lei traz segurança jurídica, a lei limita o poder do magistrado. E às vezes no Brasil a gente tem uma cultura de ver lei, debate sobre lei e se assustar falando, não, tem que ter liberdade, mas não ter lei não significa ter liberdade. Exatamente, a lei não significa não tendo que é algo que é bom para todos, não. Ela é uma segurança para ambas as partes. Exatamente. Doutor, mudando um pouco de assunto agora, loucura, né? uma pergunta. Estou aqui no Quai, né?
nesse exato momento, estou vendo um joguinho no Quai, onde eu ponho o meu dinheirinho e vou ganhar no começo e depois eu vou me ferrar. Se eu jogar aqui, eu tô cometendo um crime? Não, Ou seja, pra quem joga, não comete um crime. não. Essa transmissão de estar indo pro Quai é uma transmissão ao vivo agora. Tem algumas pessoas vendo. Eles estão correndo. Tem 35 pessoas vendo. Quem tá transmitindo isso tá cometendo um crime? Depende. Sério? Depende, porque se o usuário está divulgando um cassino virtual, por exemplo, criminoso, só com a intenção de publicidade, sabendo que na ponta estão aplicando fraude, golpe, ele pode ser responsabilizado. Então depende. Depende se essa publicação ela é de má fé ou de boa fé. E depende o que ele está divulgando. Se é um cassino regulamentado e autorizado ou um cassino clandestino e criminoso. Muito bem. A gente vai voltar aqui na rádio e continua falando sobre bets aqui no Chupim. Lembrando, até às 8 da noite. Voltamos na Metropolitana, além do programa Chupim no YouTube. Canal Chupim, hein, gente? Quero agradecer a grande audiência que a gente tá tendo aí. Todo mundo ouvindo a gente, viu, Bartô? Lógico, todo mundo quer saber se pode jogar ou não. Exatamente. Tá todo mundo com medo, velho. Todo mundo temendo. Lógico. Ô, Toqueto, você tem alguma curiosidade Tenho. do mundo das bets? Tenho, né? Temos muitas perguntas. Posso voltar um pouquinho só pra gente finalizar o assunto do Twitter? Não. Vamos então para os mundos das bets. A partir de agora que o assunto já mudou. Eu tenho uma curiosidade. Manda, Bartô. Meu querido amigo Babudo, ele mandou levantar essa história de que quem tá utilizando Bolsa Família tá jogando. Muito bem. Meu Deus do céu. Então, aí que tá o detalhe. Isso é uma liberdade que a pessoa tem de fazer o que ela bem entende com o dinheiro que ela recebe. Ele tem poder para que ele possa reverter isto? Poder ele tem. Tem. Poder na caneta ele tem. Esse dado chocou, né? Chocou muito. Só para Assustador. para os ouvintes aí, telespectadores, são 3 bilhões de reais que saíram do Bolsa Família e foram parar na Bet em um mês. Exatamente. dinheiro, no Brasil. É uma coisa absurda. Dinheiro que era pra comer, pra Exato. comida, Pro necessidades básico, né, básicas. Que Aí, isso, cara? como o Estado está fornecendo isso como um suporte básico, ele tem um pouco de poder para interferir, por exemplo, numa determinação que estava se pensando em proibir Pix pra Bet ou usar o cartão da Bolsa Família Ele na pode Bet. ter recursos, então. Isso, tecnológicos pra ok. bloquear. Ele não pode virar e falar assim, se você usar esse dinheiro, eu vou te Cortar prender. o seu Agora, benefício. perder o benefício, há dúvida. Ah, é uma possibilidade. Porque o benefício faz jus àquele que realmente precisa isso pra viver. Se ele tá gastando isso com outros fins, por exemplo, pra jogar, ele tá sobrevivendo de outra forma. Né? Então, eu tenho dúvidas sobre a possibilidade de perder o benefício para aqueles que gastam esse dinheiro no Bolsa Família, do Bolsa Família em Bet. Mas isso é dúbio. Bem que o presidente, ele tinha convocado uma reunião com os ministros para pensar em soluções. Aí a imprensa manteve comunicação e me parece que ele se manifestou dizendo que isso vai ficar pro ano que vem. Que ele vai tomar uma decisão pro ano que vem, inclusive porque várias regulamentações complementares de Bet, cassino virtual, vêm a partir de 2025, né? E abafou o caso, porque a gente viu a Deolane, a Solange, mãe da Deolane, presa, depois um pedido de prisão pro Gustavo Lima, e de repente revogaram tudo e tá tudo bem. Vai ter mais gente rodando nisso aí, doutor? Como que você enxerga isso aí? Bom, vamos só para finalizar a Bet. Sim. Aí o Ministério da Fazenda lançou uma lista com as bets que estão agora funcionando irregulares. Ah, sim. E a partir de 11 de outubro, as bets que não estão nessa lista vão ser banidas pela Anatel. Então o usuário não vai ter acesso, é bom ele tirar o dinheiro que tem nessas Urgente. bets. Urgente. Tira a grana, gente. Com relação ao caso aí envolvendo essas celebridades, esse caso polêmico, ele tá só começando. Na verdade, isso ainda é um inquérito policial. Então, é bem provável que processo existirá com boa parte dessa turma aí. Essa prisão foi preventiva, então não é uma prisão sobre culpa. É só uma prisão para, por exemplo, fazer que a parte não interfira na investigação, que não fuja, que não ameace testemunha, que não continue praticando atos criminosos. Tem um rol na lei das prisões, das razões para uma prisão preventiva. E ambas, tanto Deolane como Gustavo Lima, ambas já foram revogadas. Mas isso não muda a situação deles estarem
figurando como investigados, que eventualmente pode ter uma responsabilização penal. Tem muita coisa para acontecer. Mas não foram condenados. Não, nem começou ainda o processo. Nem começou o processo. Eles estão em fase de final de investigação para mandar para o Ministério Público, para o Ministério Público ter a possibilidade de denunciar ou não os envolvidos nessa história, se vê culpa, né? Ele vai analisar a materialidade e a autoria para apresentar a sua denúncia, e aí vira processo. Ao final, pode ter condenação ou absolvição. Tutu? Eu pergunto sobre as bets a seguinte questão. A gente tem a impressão, né, falando tanto sobre a cobertura dessa história, que é um mundo sem lei. Que é um oba-oba, é isso mesmo, funciona assim, e você joga o tigrinho não dá nada, e quem publica o influencer menor, por exemplo, também não dá nada. Parece que de fato é um mundo muito sem lei. E agora veio essa reunião justamente para aprovar o que é permitido e o que não é. O que isso vai interferir na vida de quem usufrui ou faz uso dessas casas de apostas de uma forma prática? E pro influencer, que o menor, que não é uma Deolane tão grande, o Gustavo Lima, para ele vai ter um impacto também no sentido penal? Essa regulamentação, ela ajuda um pouco a história, mas não resolve. A internet, ela é livre, né? As pessoas podem simplesmente alterar um domínio. Então, por exemplo, a Anatel vai e bane 400 sites, é a expectativa. Esses 400, metade poderia começar a criar novos domínios ou criar um domínio fora do país. Ou todas elas. Ou todas elas. Você tem uma dificuldade muito grande em banir as coisas na internet. Basta ver a dificuldade, inclusive, do X. Né? Ele até voltou por um tempo por causa de uma mudança simples de provedor, que foi a história da Cloudflare. Então, imagina para essas plataformas que não estão numa história com tanta atenção como o do X, em que elas estão meio que são clandestinas, estão na ilegalidade, e podem simplesmente criar um novo site, um novo domínio. Então é muito difícil. Outra coisa, é importante avisar que a Anatel vai banir os sites que não estão na lista a partir de 11 de outubro, mas isso não significa que sites encontrados na internet que estão no ar não são possivelmente criminosos, porque depende do usuário ir lá, olhar a lista do Ministério da Fazenda e verificar se o seu ABET está lá. Se ela não estiver e estiver online, significa que a Anatel ainda não baniu esse site. Ele está no ar e pode ser ou clandestino ou criminoso, porque qual a diferença, o pessoal entender? Olha isso. Clandestino seria uma bet que é regular, que paga, mas não se credenciou no registro do Ministério da Fazenda. Ele estaria na clandestinidade. Agora, as criminosas são bets que nunca pagam. Você ganha, você aposta, você põe dinheiro e, na verdade, é um estelionatário tirando dinheiro dos jogadores. Tem muito também. Muitos. Né? Então, claro, a gente não recomenda ficar jogando, tal, mas tem gente que gosta, tem gente que já joga. Se você for jogar, a opção é procurar a mais segura. E uma das formas é o que o governo está tentando fazer, trazer um hall de empresas seguras, listas dos sites que deve confiar. Eles são obrigados a ter representação, vai ter algum tipo de controle, de auditoria, elas são obrigadas a pagar, eles podem ser processados no Brasil. O que acontecia antes dessa regulamentação do governo, que entrou em vigor no começo desse ano, é que os sites não estavam aqui, né? Porque como não podia ter jogo de azar no Brasil, tirando aqueles autorizados pela Caixa Econômica Federal, todo o cassino virtual, toda a bet estava sediada em Curaçao, em Malta, fora do Brasil. Em locais que poderia ter o registro. E aí isso era no ponto bom, porque eles não estavam aqui no Brasil, mas um ponto muito negativo era que o jogador não conseguia acionar judicialmente, não tinha com quem processar. Nós tivemos plataformas enormes, inclusive que Neymar faz publicidade, que influenciadores fazem publicidade, que tiveram escândalos enormes que não pagariam os prêmios, e esses jogadores que perderam não tinha quem processar. Porque essa plataforma tá em outro país e muitas vezes em países que a justiça brasileira não tem acordo jurídico de cooperação. A gente volta já com o Chupim. Vai lá. Vamos seguir. Toquetinho pergunta. Doutor, para os nossos ouvintes que querem cursar direito e se espelham muito no seu trabalho, você acredita que essa nova onda de bets vai vir uma matéria, alguma coisa que vai mudar o país e que vai entrar nas universidades para ser estudado com força, assim? É mais um tema interessante para se trabalhar. Eu vejo colegas que começaram comigo nessa história de direito digital, que ramificou, né, para, por exemplo, criptomoedas, para e-sports. Tem advogado amigo meu que só trabalha agenciando e cuidando do jurídico de jogadores de jogos eletrônicos, né? Minecraft,
Counter-Strike. Prêmio de campeonato mundial de Counter-Strike é $1 milhão, $2 milhões. Deus do céu. É muito dinheiro envolvido, né? movimenta bi. O eSport movimenta bi. E, sem dúvida nenhuma, as bets movimentam mais que eSport ainda. É astronômico, né? Falam em 20 bi por mês, assim, né? É absurdo o dinheiro. Então, por exemplo, hoje, uma empresa que quer estar nessa lista do Ministério da Fazenda, que quer ser uma bet regular no Brasil, vai precisar de um jurídico. E é bom que esse advogado conheça essas diretrizes, essas leis novas. Então, o especialista, eu penso, sempre vai se destacar. E se especializar nesses temas relacionados ao direito digital, eu pensei, é uma ótima escolha. Inteligência artificial, Exato. computação quântica, computação espacial, né? A gente tá vendo agora esses óculos novos, a Meta lançou um novo óculos tipo o Apple Vision Pro. Tudo isso são temas super novos que o advogado vai precisar trabalhar e vai precisar conhecer para trabalhar. Então, é um ramo do direito que eu acho que é excelente. Eu sempre apoio. O mundo tá ficando, né, mais... Muito tecnológico. Tá, o futuro vem. Dá até medo. Chegou, Difícil né, acompanhar. Toqueto? Dá até medo. Eu só queria... Posso fazer um Por complemento? Assim como o Elon Musk teve que montar a sua base no Brasil, todas essas bets também terão que ter as suas bases no Brasil. Sim, essa é uma previsão expressa da regulamentação. Para ter uma bet dentro dessa lista do Ministério da Fazenda e poder atuar no país, precisa ter representação em nosso país, até para ser processado se precisar. Então, Isso não é bom para o país, para gerar novos empregos? é bom. É bom por não só por ponto de vista do emprego, mas também porque o jogador tem quem processar. Segurança, né? Segurança jurídica, né? Então ele tem quem processar. E a terceira coisa, que aí é uma questão de interpretação, o Estado arrecada muito mais, né? Sim. Quando todos os jogos estavam fora, esse dinheiro ia embora 100%. Hoje tem uma grande parte que vai para arrecadação, né? Que é imposto, e que o Brasil vai usar de algum jeito esse dinheiro. Então tem uns lados positivos, mas também tem lados preocupantes, sem falar de saúde mental, vício e tudo mais, né? Eu recentemente fiz uma matéria na BBC Mundo que alguns celulares estão vindo de fábrica com aplicativo de bet. Caramba! E existem algumas... Meu Deus! Algumas Não diretivas... acredito, doutor, é mesmo? E Já vem aí, instalado. pré-instalado. Olha que interessante, né? Não poderia, em tese, na maioria do mundo de regulamentação, vir instalado de fábrica. Então, o que disse uma das pontuadoras, fabricantes? Falou, não vem instalado. Mas quando você conecta na internet, ele baixa sozinho. Eu falei, então vem instalado de fábrica. Lógico. Não muda nada. Que celular Só você... um iconezinho lá. Exato. Que smartphone você não conecta na internet? Exato. Todos. Então, foi uma denúncia nessa matéria. Eu participei, foi muito legal. Chinês, Eu posso falar? Uma Pode, delas? pode. Motorola. A Motorola se Motorola. manifestou nessa matéria, Meu dizendo, Deus. não é de fábrica, mas instala automaticamente. Não vem de fábrica. Gente, Então, que loucura. A gente precisa falar sobre isso, porque qual o problema de vir instalar? O pessoal pode pensar, e daí, né? O que vem? Você vai dar o celular pro seu filho de 16 anos, ele tem um aplicativo pré-instalado ou instalado de bet, isso estimula a curiosidade, o jogo, etc. Sendo que a lei fala em maior de 18 anos, né? Maior de idade. Então a gente precisa cuidar melhor das formas em que esse conteúdo vai chegar. Não é só porque a gente regulamentou que a gente não tem que descuidar. Então, é bom cuidar. É mais uma dor de cabeça. Alguém tem mais uma pergunta sobre esse tema? Eu ainda queria voltar na situação do influencer, né? O que faz a publicidade. Às vezes ele tá divulgando também uma casa nesse sentido que não tá aqui, que não tá certa nessa nova lei. O que ele paga com isso? Não há lei trazendo a responsabilidade, mas há precedentes e jurisprudência. Já há algum tempo eu tenho dito, né? Inclusive quando teve um escândalo de uma famosa aí, de bet e cassino virtual, eu falava, procurem e processem os influenciadores. Ele ganha. Muitas vezes ganha em cima da porcentagem de perda. Né? Isso é absurdo. E houve uma onda para tirar esse tipo de patrocínio. Inclusive podcasts famosos tinham 100% patrocínio de cassinos virtuais e tiraram. Por causa de problemas e denúncias. Mas a publicidade, ela vem regulamentada também nessa nova lei. E não fala, nenhuma lei fala dessa responsabilidade direta do influenciador. Mas tem sim uma premissa de que se você divulga algo, chancela com a sua credibilidade e aquilo é criminoso, fraudulento, então o indivíduo aposta, ganha e não recebe, não consegue tirar o dinheiro, você poderia processar o influenciador, ele teria que pagar aquilo que o usuário, o jogador faz jus. Se ele ganhar um prêmio de R$1 milhão, o influenciador teria que pagar R$1 milhão. Mas isso é judiciário, o juiz vai decidir conforme a interpretação dele, mas existe precedente. É o tempo inteiro
todo mundo querendo aplicar golpe, né? Não, o mundo virou uma caixa de golpe. Olha, é golpe da Bia que eu recebo no telefone de Meu uma Deus do transição das Casas Bahia. Eu nunca comprei Golpe nas da Bia? Casas Bahia. De 4.318. Se você não reconhece esse valor, aguarde. Aí tem, aqui eu recebo mensagem. Meu, você ganhou não sei quantos pontos no cartão de crédito. Exato. Resgate hoje. Exato. O correio Com tá mandando link, também. né? Exato. Correr. Meu, Já recebeu multa falsa? pra caramba. Eu já recebi multa Não, falsa. até alguns órgãos, por exemplo, eu recebi uma multa, né? De um drone que fingiu que eu tinha construído numa área Olha isso. para arrecadar dinheiro de uma prefeitura, de onde a gente Nossa, tem que casa loucura. lá. Então, assim, é o tempo inteiro. As pessoas estão dando golpe, você tem que ficar se livrando de golpe. É um saco É um viver saco, assim, né, até gente? porque o ladrão de rua tá diminuindo. Isso aí vai continuar, doutor? Esse negócio, não existe alguma forma de combater isso? Como? É difícil, baby. A gente teria que mudar e colocar a certeza que o indivíduo vai ter a punição, né? A impunidade na internet motiva. E também as características do crime cibernético, né? Prisão em flagrante é muito mais difícil. A vítima não reage com violência porque ele tá longe da vítima. Você não tem violência nem por parte do criminoso. Então ele fica muito mais estudando como te aplicar, onde você mora, os dados pessoais vazados e o que fazer ou contar pra te enganar. Ele joga com a tua falha. Ele joga com a sua falha, conhecendo você profundamente. Exato. Que as coisas estão conectadas, coletando dados. Tem uma pesquisa desse ano que a gente tem mais de 2.000 tentativas de golpe por dia no Brasil. Fraudes relacionadas só relacionadas à fraude bancária. Então, você tem que estar o tempo inteiro se esquivando desses problemas, porque... 2.000 por dia? Por dia. Eu acho que é mais. Porque eu recebo a ligação praticamente diariamente. Eu também. Diariamente. Eu também recebo. De banco. De banco. Às vezes eu converso quando eu tô carente. Assim, Eu também. Eu adoro. Não, eu faço cara de bobo, Esse. porque é um tempo que ele vai perder, que ele deve ter uma meta. Com certeza. Exato, tem que entregar o Exatamente. Ele resultado. falou, hoje eu vou foder ele, né? Aí eu falo, oi moço, eu não reconheço essa transação, não. Né? Eu tô até assustado, pelo amor de Deus, que o dinheiro que eu tenho, aí eu já falo, né? Aí eu começo a enganar ele. Eu falo, eu tenho esse dinheiro, até um pouco mais, que eu vou pagar uma mensalidade. Então, eu preciso desse dinheiro, pelo amor de Deus. Olha aí. Aí o pessoal fala, opa, tem dinheiro. É agora. O cara até se ajeita na cadeira. Eu tô te ouvindo falar, tô lembrando dos seus trotes. Eu vou até sugerir um quadro novo aqui pro programa, a gente podia fazer, né? É verdade. Passando trote nos Nos golpistas. golpistas. Não é legal? É uma boa. Deixa ligar, a gente grava. Isso. É legal, né? Eu topo, hein? Eu também topo. Acho bom. Bora fuder os golpistas, gente. O jogo virou. Tô quietinho. Sobre... O Tutu falou sobre os influenciadores, eu queria saber, tirando um pouquinho dessa parte de influenciador, se a pessoa não é famosa e ela te incentiva a baixar essas coisas, dá pra processá-la ou precisa ter alguma coisa assim? Depende como vê essa influência, né? Se ela, por exemplo... Porque os influenciadores fazem uma publicidade paga. Ele recebe e é remunerado por aquilo. E aí, qual seria a culpa dele? A culpa seria não ter feito uma análise do que ele está divulgando e ganhando para fazer de maneira profunda. No caso de uma pessoa física ou um anônimo, você precisa ver se ele foi remunerado para aquilo e se ele fez também de boa fé. Às vezes não ganhou dinheiro nenhum, ganhou um crédito ridículo dentro do aplicativo e foi enganado e estimulado para isso. É diferente da responsabilidade de um grande influenciador. Então isso, lógico, a gente tem que majorar. Mas se, mesmo que seja um influente pequeno, né, um influencer pequeno, se ele recebeu para aquilo, esperava-se um cuidado maior antes dele sair divulgando, pode ser responsabilizado também. Não importa a quantidade de seguidores, importa a conduta e se ele foi pago, remunerado e não teve cuidado ao divulgar alguma coisa. Agora, claro que pessoa física a gente vai ter o tratamento, porque tá fazendo, às vezes, porque tá sendo mais uma vítima. Eu tenho um monte de cliente que me liga, fala, Dúrcio, eu tava fazendo um suposto investimento, tava ganhando super bem e tal, tipo pirâmide, e ele sempre me estimulava eu indicar, porque eu também ganharia créditos, etc. E o indivíduo põe a família inteira, os amigos e tal, no final todo mundo cai nessa fraude. Esse indivíduo não tem culpa, coitado. Ele é mais uma vítima. Então depende um pouco também como se deu essa divulgação e essa influência para se divulgar. Mas é um modus operandi normal, assim, para fraude com pirâmides, a vítima, ela começa a depositar, o criminoso, ele devolve um pouco do investimento, então supor que você invista 10 mil reais, ele vai te dar R$1.000 por mês. Você tá achando que você tá rendendo super bem.
Mas na verdade é só seu dinheiro voltando. E aí quando, por exemplo, você já recebeu 5 mil, ele fala, ó, se você indicar a sua mãe, eu consigo te pagar o dobro. Ele só tá mexendo com a sua ambição ali. Exato. Só tá alimentando a sua ambição. Pra hora que você falar, eu tenho vantagem. O golpe sempre tá ligado à ambição. Não tem dúvida. A maioria. É bilhete o zoião. premiado. O E golpe do bilhete E premiado. é até o que acontece mesmo com as redes sociais TikTok, Kawaii, que tem essa plataforma de você indicando e ganhando dinheiro em relação a isso. Tem a ver? Quando você pensa, você tem modelo de plataforma para ganhar seguidores, né? Para ganhar usuários. E tem um modelo também de você ser divulgador de um produto. Então você vai lá, pega numa loja online, divulga o código e eles vendem e te pagam porcentagem. Isso é padrão, normal. E dificilmente alguém vai ser vítima de algum golpe nesse sentido. Diferente se o site não entrega. Né? Então tem que tomar... A orientação é essa. Você toma cuidado não só ao comprar, mas também a fidelizar, a divulgar, a compartilhar. Porque hoje o problema tem sido realmente essa facilidade de compartilhamento. As pessoas acham que fez uma boa compra. Teve uma empresa, acho que foi 123 importados, que todo mundo divulgava, porque o indivíduo... Imagina que um familiar seu encontra uma TV que custa R$6.000 por R$1.000. Ele compra, só que ele não vai comprar 10 TVs porque não tem nem onde pôr. Aí ele fala pro irmão, pro tio, pro primo, todo mundo sai comprando. No fim ele divulgou um site que não entregou nunca nenhuma TV, ou entregou... Esse modelo foi pior ainda. 123 importados, eles entregaram por um tempo, mesmo super abaixo do mercado, patrocinou o canal de TV... E depois eles pararam de entregar e levaram o dinheiro de muita gente. Que é o golpe, né? Aí aplicou. Quando Aí ele deixa... Armando. Vão engordando o porco. Quando ele tá bem gordão, eles levam o porco embora. Aí no Natal, o tio fala aí, ó. Indicou a televisão. É isso aí. Tá todo mundo sem TV. Exatamente, 5, 6, cara. Ninguém vai ver Eu queria agora mudar um pouquinho de assunto e perguntar da Deep Web. O que é a Deep Web? Muita gente fala e muita gente não entende direito o que é a Deep Web, onde se comete crimes absurdos e nunca ninguém é identificado, né? A Deep Web é um lugar onde o usuário não deve estar. Exato. Eu começaria assim, porque não tem nada de importante ou de necessário de acessível lá. Certo. Porque pode servir como banco de dados. Aí ok, mas você não vai acessar diretamente na Deep Web. Certo. Deep Web é a maior parte da internet. A gente fala que a rede navegável, a Surface Web, é 5 a 7% da internet. Então o que você acha no Google, o que você consegue acessar diretamente pelo seu navegador, é a internet navegável. A Deep Web é o que não é navegável pelo seu navegador normal, pelo seu aplicativo de internet. Você precisaria de um aplicativo próprio, independente, para acessar essa internet profunda, Deep Web. Sim, ou Dark Web, também a parte que seria a mais criminosa, digamos assim. Mas não tem nada muito relevante. E quem usa Deep Web, né? Qual o conteúdo que lá é utilizado? Ou para comunicação dentro de ditaduras, onde um espião precisa se comunicar com seu país, etc. Ele usa parte de Deep Web, mas esse para você é irrelevante como usuário. Ou para crime. Aí venda de droga, armas, tráfico humano, tem tudo isso do pior do ser humano tá na Deep Web, porque é uma forma de usar a internet sem muita fiscalização e longe dos olhos dos fiscalizadores ou das organizações. Como ela é muito mutável. Então hoje você acessa lá um fórum que tá vendendo droga. Amanhã mudou o código de acesso. Isso tem que transitar em plataformas criptografadas para distribuir o acesso. Então, aquele policial, por exemplo, que está infiltrado, ele perde o acesso no mesmo dia. Porque ele não vai receber o novo código. Entendi. Então tem uma dificuldade enorme. Mas não significa impunidade absoluta. Tinha um site na Deep Web que era o mais conhecido para venda de drogas. Era o pior dos mundos. Era o Silk Road. E o dono da Silk Road foi preso pelo FBI nos Estados Unidos por agente infiltrado. Então eles colocam os agentes, então eles monitoram. Tem monitoramento de polícia do mundo inteiro, Interpol e tal, que eles vão colocando gente pra comprar, pra tentar chegar em alguém, pra tentar chegar nos distribuidores, pra chegar na cabeça. E na Silk Road, que era o pior de todos, eles prenderam. Então é um bom exemplo, que não significa que o que está na Deep Web ninguém controla. Tem controle. Por isso que então é uma internet que você navega sobre um código isso, e esse camadas. Camadas, e esse código é fornecido por quem? Quem é o dono?
Quem é o cabeça? Não existe uma cabeça. Não. Do mesmo jeito que a internet são comunicações de servidores, Sim. quando você acessa o site do Chupim, você foi lá no servidor que alguém armazenou essa informação e Exato, acessa. A mesma coisa na Deep Web. Alguém cria um fórum, alguém cria um portal acessível para os outros usuários. Isso é disponibilizado e fica mesmo na web, mesmo. Usa os servidores, usa a logística da internet, mas não pela Surface. Então ele usa a infra da internet, diferente da blockchain. Blockchain é um sistema independente. Todo mundo que acessa a blockchain se torna um servidor, um provedor. Já a Deep Web usa a própria infra da internet, usa a internet em si. Só que o acesso é mais difícil. Entendeu? Então, está na internet, está online, mas está não acessível de maneira fácil. E aí as pessoas criam páginas, que são os fóruns, e distribuem esse código de acesso para quem que ele quer que acesse. Entendeu? Então, é uma comunicação um pouco mais segura, mais pública também, né? Não deixa de ser pública. Quem tem o código pode acessar, diferente de uma comunicação no WhatsApp, que só os dois na ponta. Criptografado. Exatamente, conversa. Que loucura, hein? Que loucura. É complexo, mas é melhor não ver. Não tem por que estar lá. Sim, sim. A não ser a polícia. Então, o que nós utilizamos na realidade que todo mundo vê, vamos pesquisar, ver a cadeira da... Isso. É 7%. É a ponta do iceberg. Você tá de brincadeira. Pouquíssimo, né? Pra mostrar de Deep Web, a gente usa Pouquíssimo. inclusive um slide de um iceberg. A ponta do iceberg é a menor parte, E né? todo o restante tá na Deep Web. Todo o restante é Deep Web na internet, de Olha. conteúdo. Então tem Meu Deus. tudo que você possa cara. imaginar que até não está acessível como backup, como eu falei, às vezes mapa. Tinha muitos processos judiciais que não estavam acessíveis, estavam na Deep Web. Então também é uma forma em que está online, mas não está acessível nos navegadores, porque na prática, quando surge a Deep Web, não surge como um ambiente criminoso, surge como um ambiente seguro de comunicação. Entendeu? Então ela é uma porta de segurança. Exato, era uma porta de estar inacessível para comunicações privadas, etc. A utilização dele é que se tornou criminosa. É isso aí. O ser É o humano, né? OnlyFans da internet. Mostrar o pé pode. Perereca não. Tem Gente, caso que brasileiro? Ai, desculpa, Bebe. Não pode. De Deep Web? No caso, existem, que você falou de um caso estrangeiro, mas existem casos de prisões no Brasil nesse sentido? O indivíduo Ou- foi preso por causa de Deep Web. Eu nunca acompanhei esse tipo de processo. Nunca. Mas que há conteúdos brasileiros, isso com certeza. Vazamento de pedofilia por usuários brasileiros, isso há na Deep Web. Já aconteceu, salvo engano, de prenderem um indivíduo que tinha uma conduta relacionada à pedofilia e aí descobriram que ele fornecia pra Deep Web. Mas não que ele foi investigado por causa de uma Entendi. conduta na Deep Web. Foi o Mas já processo pegaram. contrário. Exato. Boa. Descobriram ao final, Vamos voltar aqui na Metropolitana e eu vou dar um recadinho e a gente continua com o doutor Durso aqui. Vamos então voltar. Olha, vamos falar da viagem agora, hein? Meu, que coisa boa. Quer viajar? Lógico. Quer mesmo? Meu Deus, não. Já foi pra Orlando? Não, na Deep Web. Não? Voltamos com o Chupim, também na Metropolitana, além do canal Chupim do YouTube. Gente, olha, avião Metropolitana. Atenção, a melhor viagem da sua vida pode acontecer agora em novembro para Orlando, Estados Unidos. Você vai nos principais parques, tanto da Disney quanto da Universal. Quero deixar claro que esse valor que eu vou falar daqui a pouquinho é para tudo, gente. Ou seja, para todos os parques, são vários parques. Exatamente. Passagem aérea, hospedagem, Meu Deus. traslados, tudo. Completo. Tudo bonitinho. Leva um dia também para ir fazer compras. Olha que delícia. Outlet. Chique. Muito chique, né? Então você pode fazer parte dessa viagem com a Metropolitana. Você que não domina o inglês, né? Vai ter uma equipe da Metropolitana para te ajudar em tudo. Você não vai passar nenhum problema por causa do idioma. Como avião Metropolitana. Se você quer ir nesse avião, gente, é 12 vezes de R$995. É um preço justíssimo, Com um preço cara. muito bom. Se você fizer as contas, você vai ver que, realmente o preço tá bom pela quantidade de parques, tá? São vários parques, são 6 parques, tá? Que você vai ir. Então, passagem aérea, tudo bonitinho, hotel legal, hotel bem legal. Depois até eu vou confirmar o nome do hotel pra falar aqui. Acho que é o que eu já fiquei uma vez lá com a avião Metropolitana, acho que você também ficou nesse mesmo hotel. Então, olha, atenção, gente. Você vai ligar agora para 11 5330 1141, 5330 1141 ou
aviãometropolitana.com.br, tá? Avião Metropolitana, vem com a gente para a melhor viagem da sua vida. Oferecimento Cruzeiro do Sul. Acesse cruzeirodosulvirtual.com.br e decole na sua carreira. Maravilha. Fechou? Fechado! Muito bem. Olha, gente, a gente tava falando aqui nos bastidores, no canal Chupim do YouTube, com o Dr. Durso, né, a respeito da Deep Web. Deep Web, meu, que porque loucura é uma que é coisa que tem filmes, né? Mexe com a curiosidade humana, mas o doutor aconselhou pra Fica longe. Fica longe de Deep Nem Web. pensa. Né? Perguntas a respeito de privacidade. Ah, eu tenho uma sobre Manda, a Deep Toquetinho. Web. O Tutu falou dos influenciadores, né? Dos processos que a gente acaba recebendo por conta da Deep Web. Pra você, no seu trabalho, como que os advogados lidam com processos que vêm na Deep Web? Normalmente chegam? Então, isso mostra a necessidade da minha área de você se especializar. Porque para você trabalhar em qualquer questão que envolva a Deep Web, você tem que conhecer Sim. o tema. Conhecer a Deep Web, ter navegado, ou ter um TI muito forte, né? Dando base. Então, existem, sem dúvida nenhuma, essas demandas. Agora, cai na mão de indivíduos que não conhecem. Aí ele acaba indicando. Então, para falar sobre essa questão, eu diria para estar pronto, você precisa... ou gostar muito de TI, né, se especializar. Eu, antes de fazer direito, fui fazer programação e web design. Porque eu era muito viciado, né? Adorava. E aí eu conhecia esse tipo de acesso antes da faculdade de direito. E me ajudou muito. Então, esses processos virão. E é bom conhecer de tecnologia para você você conseguir atender a demanda, né? Hoje, o Poder Judiciário, quando você leva essa questão para o juiz, você precisa traduzir pro juiz. Porque se a gente tá falando aqui pra audiência, eles têm dificuldade de entender, né? Que Mas você falou de uma maneira bem clara, viu? O pessoal entendeu bem, viu? Pra rádio, 7%, 5% é o que a gente navega, que a gente consegue acessar pelos navegadores disponíveis, e o resto de conteúdo online está inacessível ou por navegadores próprios da Deep Web. Tem um que chama Tor, tem alguns conhecidos. A Tor eu já ouvi falar. Aí você precisa instalar esse navegador e ir colocando as camadas de acesso para navegar na Deep Web. Então, não deixa de ser um tipo de navegação normal, mas não tem IP. Então, você tem dificuldade em localizar quem acessa. Mas não tem. Não tem registro Não de IP. tem. É porque Você prova tem, né? Mas Todas não tem escondidas. E pode navegar ou você tá cometendo crime Não, só pode. de navegar? Pode navegar à vontade. Não tem Pode proibição por navegar. O problema é que se você navega, você pode encontrar hackers, né, usuários muito competentes em te invadir. Então é bom não estar. Por isso que eu falei que não tem nada de interessante. Você corre esse risco. porque Você abre uma porta pra ele. Quem navega em Deep Web tem conhecimento de tecnologia. Aí você vai lá aventureiro e tal, acaba às vezes clicando em alguma coisa ou baixando alguma coisa e pode ser infectado. Então não é pra se divertir. Não é passatempo, né? Não é. Não tem Que porquê. louco, né, meu? É doido isso, E né? parece que o sistema para você poder navegar só pelo Linux ou não dá para você navegar pelo Windows, você tem nem pelo... até o sistema operacional você tem limitações. Tem Até limitação. tem muitas conexões que são travadas, você tem que usar VPN. Então não é fácil você acessar e também, por isso mesmo que nós falamos que quem tá lá conhece bem. Exato. Não são aventureiros. Não é o cara que pôs o www e caiu sem querer num site. E por isso é melhor não estar. Muito bem, É mais doutor. seguro. É mais seguro não estar. O doutor tá dizendo que não. Se vai. Não Vai entrar, avisado. pelo amor de Exatamente. Deus, gente. Doutor Dulce tá dizendo pra não ir, vagabundo. Não vem falar que foi a gente. Com a permissão do doutor, eu vou atender só mais 2 ligações aqui. Se ninguém acertar, eu vou acumular valendo R$900. Quem tá falando, presta atenção nessa voz aqui, ó. Ninguém vai morrer por você. Se você sabe quem é, liga imediatamente. Alô? Alô, Quem fala? Camila, Oi, Camila. Fala da onde? da Zona Sul, Jardim São Luís. Votou em quem, Camila? Bolos. Boulos, muito bem. Já teve voto hoje do Boulos, da Tabata e do Nunes. Muito bem. Valendo R$900. Quem tá falando? É a Aline Moraes? Produção, é a Aline Moraes? Não! Droga. Tchau, Um beijo, tchau. linda. Obrigada. Imagina. Último ouvinte ou último ouvinte? Alô? Alô, Quem fala? boa noite, Dede. É a Cristiana. Ô, Cristiana, fala da onde, linda? Eu falo aqui do Ermelino Matarazzo. Votou em quem?
Eu votei na Tabata. Olha, a Tabata Olha. ganhou hoje aqui no Chupim. Você vê que doido? Meu Deus, a É, Tabata cara. ganhou hoje aqui no Chupim. Valendo R$900. Quem tá falando, Cristiana? Eu acho que é a Manu Batidão. É a Manu Batidão? Não! Acumulou! Amanhã, então, vale R$1.000. Milzinho. R$1.000 aqui no Chupim. Doutor, eu queria te agradecer demais a sua presença. Obrigado. Você sempre enriquece esse programa. Eu que adoro vocês, sou fã desse programa há muito tempo. E é uma alegria vir aqui pra gente poder dar esses toques. Primeiro dar notícia boa do X, né? Que as pessoas amanhã devem já ter o acesso. Ela e aqui alertar. tá toda feliz. Fica Eu tô muito Tutu ansiosa pra também. isso, Ele gente. também. O Tutu nem dormiu. essa Jornalista precisa Isso, de um é X. importante. É trabalho. Exato. noite. Ah, tá. E dar segurança pra essa população que, como você falou, né? Lamentavelmente são atacadas quase todo dia. E com esse tipo de informação, que eu agradeço o espaço, a gente consegue pelo menos alertar parte aí pra ter cautela, porque muita gente ainda acaba caindo por falta de cuidado. Mas foi uma Olha, alegria. o Insta é Luiz Augusto Durso, tá bom? Tudo junto, Luiz com Z, Augusto Durso no Instagram. Segue o doutor, que é o melhor doutor de direito digital do Brasil, cara. Não tem melhor que ele, não. Tá bom? A gente volta amanhã, 6 horas da tarde. Quero agradecer a padaria Astro Rei, Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033 no Jardim Paulista. Instagram Astro Rei Padaria. WhatsApp é o 943808017, que fez hoje o camarim do doutor. E é uma delícia, hein? É. E eu quero só agradecer o Bartô pelos R$100 que eu ganhei na aposta Nossa, com não ele. precisava agradecer nada, Último tá bom. segundo. Eu Exatamente. perdi 100 conto pra ele tá falando isso o programa inteiro, velho. Qual era a aposta? Ah, nem vou contar. que Eu, você- eu falei, não, eu Vai falei dar pra ele. processo. Não era pública? Tem um amigo nosso que veio aqui, que é o Adriles. Sei, Né? conheço. Eu falei, eu acho que o Adriles vai entrar dessa vez. O Bartô falou eleito. assim, não vai ser eleito. Foi eleito. Aí Foi perdeu. por uma nesga, ele me deve 100 conto. Foi por 2 votos. Mas foi eleito. Ah, então, uma palhaçada. Paga. 150 pra pagar. Eu humilhação. devia ter apostado mais, tá vendo? É, e agora tem mais uma aposta rolando entre a gente. É. Que é, a Toquetinho ainda não tá na aposta, que é aquele cara que apareceu falando que é filho do Gugu. Ricardo Rossi. Tá. O Tutu falou que é filho do Gugu. Tô apostando, Eu e o hein? Bartô Não. achamos que não é. Quem você acha que ganha essa aposta? Não vou me manifestar. Ele estudou, né? Tchau, gente! Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã!